amigos e amigas da Rede Celebra, das comunidades eclesiais de base, companheiros e companheiras do Movimento de Trabalhadores Cristãos e do MMTC, amigos e amigas do Brasil, da Itália, da Alemanha, da Holanda, da França, da Espanha e de Portugal. Mais uma singela reflexão que confio à meditação de vocês. Olá, gente querida, mais uma vez, refletindo juntos sobre a Boa Nova, segundo a ótica, segundo a recepção do coração da classe trabalhadora. A saudação a quem, de perto e de longe, continua com a gente esse ano, no país, fora também do nosso país. Quero pedir que a gente faça, antes de qualquer coisa, um acordo entre nós. Se a gente está percebendo que esse encontro nosso pode ajudar a classe trabalhadora, pode ajudar as nossas comunidades de fé, num ano em que a luta por democracia, a luta por direitos, a construção do reino de justiça precisa ser intensificada e refletir a palavra de Deus ajuda a gente nisso. Se você acha que esse nosso encontro aqui está contribuindo para essa tarefa, divulgue então, curta lá, né? Curta, compartilhe, divulgue com outras pessoas. Vamos fazer essa corrente maior, vamos buscar força, luz e força na Boa Nova, para que a gente possa construir nos nossos espaços de militância, de pastoral, nas nossas comunidades de fé, uma reflexão que não esteja de costas para a nossa realidade. Que a gente construa uma reflexão onde a Boa Nova de fato seja uma boa notícia para todos os trabalhadores e trabalhadoras, para a gente que quer refletir junto sobre a palavra de Deus, que é luz no nosso caminho, que é lâmpada para os nossos pés, como o Salmo nos canta. Então, a saudação a todos e todas. O Espírito do Senhor, o universo todo encheu, tudo abarca em seu saber, tudo enlaça em seu amor. Aleluia, 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 aleluia. Levanta-se Deus, cadê os inimigos? Na sua presença perecem os inimigos. São como fumaça que desaparece, são cera no fogo que logo derrete. Justos se alegram diante de Deus, cantai ao Senhor, vibrai filhos seus. Abri o caminho ao grão cavaleiro, dançai diante dele, Senhor justiceiro. Aleluia, 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 aleluia. Só Zé Pai das viúvas juiz, em sua morada só ele é quem diz. Quem estava sozinho família encontrou, quem estava oprimido minha mão libertou. À frente do povo saíste, ó Deus, os céus gotejaram, a terra tremeu. Na sua presença se abala o Sinai, Deus que avança e vai. Aleluia, 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 aleluia. Chuva abundante do céu derramaste, e a tua herança exausta saciaste. Fizeste em tua paz viver teu rebanho, os necessitados
sua palavra saem os portadores, debandam os reis e fartam-se os pobres. Imenso é o poder de nosso Senhor, subindo às alturas, cativos livrou. Espírito do Senhor, o universo todo encheu, toda parte em seu saber, tudo enlaça em seu amor. Aleluia, 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 aleluia. Olá, eu me chamo Alana de Moraes, sou professora de História e irei proclamar o Evangelho neste domingo. Anúncio da palavra de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. A testemunha reconhece o Salvador. No dia seguinte, João viu Jesus que se aproximava dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Este é aquele de quem eu falei. Depois de mim veio um homem que passou na minha frente, porque existia antes de mim. Eu também não o conhecia, mas vim batizar com água, a fim de que ele se manifeste a Israel. E João testemunhou: Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e pousar sobre ele. Eu também não o conhecia, aquele que me enviou para batizar com água. Foi ele quem me disse: Aquele sobre quem você vira o Espírito descer e pousar, esse é quem batiza com o Espírito Santo. E eu vi e dou testemunho de que este é o Filho de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bom, primeiro é preciso que a gente recorde que a gente retorna depois desse período de Natal, período bonito, forte de Advento e de Natal, a gente retorna àquilo que as igrejas chamam de tempo comum. Quem participa dessa nossa reflexão, desde o momento em que o nosso irmão Reginaldo Veloso preparava, lembra que ele nos ensinou que esse tempo é muito bonito para ser chamado de tempo comum. Ele até brincava que era uma falta de criatividade chamar esse tempo forte, desse tempo de formação, de catequese, como tempo comum. Ele dizia que esse é o tempo do discipulado e da missão. Tendo muito respeito e carinho pelo legado do nosso irmão Reginaldo, a gente vai continuar dizendo isso. A gente vai tomar com a gente essa sua lição. Então a gente está no segundo domingo, na segunda semana do tempo do discipulado e da missão. Aqui a gente reflete o quanto a gente faz a caminhada, pensando naquilo que Jesus constrói como seu movimento, como sua comunidade. Esse ano, por questões do calendário, a gente não celebrou no último domingo o dia do batismo de Jesus, que é a celebração, é aquele momento que fecha o tempo do Natal e abre esse tempo do discipulado e da missão. É essa celebração que constrói esse nosso momento e, inclusive, ela sedimenta um caminho para a gente começar a fazer essa caminhada do tempo do discipulado. Por causa do calendário, domingo passado foi o dia da Epifania e logo na segunda-feira seguinte a gente celebrou o batismo de Jesus. E a segunda-feira é um dia que poucas pessoas vão nas suas comunidades para celebrar, então certamente passou despercebido por muita gente. E isso não é muito bom, porque o texto bíblico que a gente lê hoje, em certa medida, é a continuação deste momento. Se a gente percebe que o tempo do discipulado e da missão é aquele tempo que a gente costumou chamar da vida pública de Jesus, isso começa com o seu batismo diante de João Batista e segue por este caminho. Ora, o texto bíblico que a gente leu hoje é a continuação disso, é o segmento. E
sobejamente nos dá sinais muito fortes, muito bonitos. Primeiro porque a gente acaba de terminar um tempo de reflexão, um tempo bonito que a gente chamou de Advento e Natal. A celebração da encarnação, Deus veio, fez morada com a gente, construiu um movimento de busca do reino de Deus e está presente em nossa história. Ou seja, Deus vem ao nosso encontro. Isso simbolicamente está muito forte no início dessa nossa boa nova. João viu Jesus vir ao seu encontro. É assim que o texto começa. Não é João foi ao encontro de Jesus, não. Jesus vai ao encontro de João. Essa é a dinâmica da encarnação. Essa é a lógica do reino de Deus. Deus vem ao nosso encontro. Nós, companheiros e companheiras, reconhecemos a sua presença. Reconhecemos a sua vontade de vir ao nosso encontro. E aí a gente abre as portas para que a nossa caminhada tenha muito mais sentido com a sua presença. Evidentemente, para nós, cristãos e cristãs, quem dá sentido à nossa caminhada, quem abre o sentido de nossa vida é Jesus. É a Trindade que, como comunidade, acolhe a gente. Então, começar ouvindo que Jesus vai ao encontro de João é algo muito bonito e esperançoso para a gente. Isso é um choque. Porque para a religião tradicional daquela época, e ainda hoje, nós é que devemos ir ao encontro de Jesus. Quando a Boa Nova sempre vai nos dando notícia de que Jesus está sempre vindo ao nosso encontro, a gente precisa reconhecer essa sua presença. Mas isso é um choque, isso é uma ruptura com a religião tradicional até os dias de hoje. Por mais que a gente diga que é preciso buscar a Jesus, é Ele quem vem ao nosso encontro. É Ele que vem ao encontro da história da classe trabalhadora. É Ele que fortalece as nossas lutas. Vamos pensar em várias situações de nossas caminhadas e a gente guarda na nossa história, seja nos momentos de pastoral, seja nos momentos familiares, de trabalho, momentos decisivos da vida, seja numa greve que a gente precisou fazer e teve medo de perder o emprego porque estava com as crianças em casa pequenas. Nesses momentos, quando a gente hoje passa esse filme, a gente consegue reconhecer que foi o próprio Jesus, o companheiro que vem ao nosso encontro, que ajudou a gente a resistir, não é? Então, a gente poderia passar esse tempo todo só com essa parte. Jesus vai ao encontro de João. João o reconhece. Agora, diante disso, João Batista usa de coragem. João Batista é forte. Vai pensando, vai arrumando para não brigar com ninguém. João aponta e diz: Ele é o Cordeiro de Deus. Ele tira o pecado do mundo. João dá testemunho. João aponta corajosamente. João sabe que o Messias não é um lutador no sentido violento. Não é um miliciano. Não é um falso pastor de púlpito e de dízimos. O Messias, aquele que caminha com a gente, é um cordeiro. O nosso Messias, aquele que caminha com a gente, não é uma espécie de miliciano. Não é uma espécie de salvador da pátria. Não é alguém por quem deva se cometer as ações mais violentas. É um cordeiro. Isso é outro choque. Isso é outra provocação, é outro desafio para a religião tradicional da época e de nossa época também. Um cordeiro, aquele que vive a mansidão. Mansidão não como fraqueza, não como passividade. Mansidão como luta, resistência,
mas não sobre os mesmos moldes e amarras do opressor. Manso não é aquele que fica covarde. Manso é aquele que escolhe outras armas, não as armas sujas do seu opressor. Isso nos lembra muito duas pessoas, Paulo Freire e Dom Helder. Paulo Freire, que nos lembra que se a educação não é libertadora, o oprimido de hoje pode virar o opressor de amanhã. Não é? A gente não pode pegar as mesmas armas, sujar a mão com as mesmas, com a mesma lama que os opressores estão sujos. O outro é Dom Helder dizendo, no Cântico de Mariama, na poesia da Mariama, nada de escravo de hoje ser senhor de amanhã. Nada de reproduzir a opressão, a escravidão. Nada de reproduzir aquilo que tanto fez mal à classe trabalhadora. Então, o cordeiro é aquele que luta com a gente, mas não com as armas do opressor. E é bom lembrar, e é tão forte para a gente lembrar logo dessas duas referências de gente que entendeu a mansidão nessa perspectiva libertadora, Dom Helder e Paulo Freire. O cordeiro não vai exterminar os pecadores. Ele vai libertar, ele vai tirar o pecado do mundo. Ele é o cordeiro. Ele não precisa de outro culto. Ele tira o pecado do mundo. Então, isso é outra forma de provocar no sentido de interpelar a religião tradicional de ontem e de hoje. A religião de ontem fazia o culto de vários cordeiros e de outros animais. E o Messias é anunciado por João Batista como ele é o cordeiro. Então chega de sacrifícios. Vamos construir com ele uma caminhada. Ora, o culto caducou. Com a vinda libertadora de Jesus, o culto caducou. Em nossas comunidades, ainda existem muitos cultos caducos. É preciso anunciar que algumas formas de viver a fé, algumas formas de criar um processo litúrgico coletivo, caducaram. O próprio Jesus é o Cordeiro. O que aqui na nossa caminhada hoje em dia pode estar acentuando mais um cerimonial burguês do que a celebração do povo de Deus mesmo? Muita coisa caducou. Muitas das vezes as nossas celebrações parecem mais uma sagração de um rei, aonde o celebrante se veste de forma principesca, e isso destoa daquilo que é o Cordeiro. O culto é ele, o centro é ele. Algumas coisas que são firulas, enfeites, bijuteria e não a joia, já caducaram. Ora, entre outras coisas, é bom a gente pensar nisso que o João Batista corajosamente diz. Ele tira o pecado do mundo. A religião, sempre digo a de ontem no contexto do mundo bíblico, e também digo a de hoje, pensa pecado de uma forma, enquanto Jesus vem reestabelecer a amizade do seu povo com seu Pai, com Deus. A amizade com Deus. O texto fala que Jesus tira o pecado do mundo. Ou seja, há um único e grande pecado. Que é um pecado que a humanidade precisa exterminar. Que é a falta dessa amizade com Deus. A falta da aliança. É desse pecado que todos os outros pecados derivam.
a gente explora, a gente oprime, e com isso a gente vê morte, violência, fome, dificuldades familiares. Tudo isso é decorrência do pecado que Jesus, com seu exemplo, com sua força e com sua graça, tiram do mundo, que é o pecado da falta de amizade com Deus. Todos os outros pecados decorrem deste. O nosso povo é explorado por quem não é amigo de Deus. O nosso povo sofre sem aumento de salário, com fome, sem bolsas para os seus filhos estudarem, sem acesso à saúde, com violência nas grandes comunidades, fruto da gestão, fruto do descaminho de várias pessoas, de vários agentes, seja do mercado, seja do mundo público, pessoas que romperam a sua amizade com Deus. Preferiram a cobiça, a avareza, a falta de amor ao seu próximo. É esse pecado que Jesus vem tirar. E é desse pecado que decorre tudo aquilo que hoje quer exterminar a classe trabalhadora. Fiquemos junto com Jesus numa luta para tirar do mundo esse grande pecado, que é o pecado da falta de amizade com Deus, que termina exterminando, termina ferindo de morte o nosso povo pobre e a classe trabalhadora. Então, se o grande pecado é a falta de amizade com Deus, isso deriva na falta de adesão ao projeto que Jesus anuncia. Todo aquele, mesmo não sendo cristão ou cristã, em várias comunidades de fé ou não, mas eticamente rejeita o projeto de Jesus, que é de amor ao próximo, que é de vida para todo mundo, que é de vida digna, que é de reerguer, que é de colocar de pé todo caído, que é estar nas periferias do mundo para trazer as pessoas para a vida digna. Todo aquele que rejeita este projeto rompe a amizade com Deus. Aí está o grande pecado do mundo. Aí está a grande dificuldade da gente ser uma grande família, uma grande comunidade que constrói esse reino de justiça e de paz. Nos vale reconhecer o que João fez, aprender com João e entrar nessa mesma fileira. João percebe, João reconhece a vinda de Jesus ao seu encontro e responde a isso corajosamente, diante de várias pessoas que estavam ali, inclusive para pegar João. Ele responde que é nele que a confiança deve ser depositada. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é o que vem após mim. João corajosamente dá esse testemunho, corajosamente afirma isso e segue sendo testemunha. Segue dizendo que Jesus de fato é o Filho de Deus. Nele reconheceu a força do Espírito que desceu sobre ele. João reconhece a comunidade que cerca Jesus, o Pai e o Espírito Santo. João reconhece em Jesus aquilo que é o seu nome, Cristo, o ungido, aquele que batiza a sua comunidade com o Espírito, ou seja, aquele que confirma toda a nossa luta com a sua graça, com seus dons, com a sua força, com a sua presença em nossa história. Como eu disse lá no comecinho, é Ele que dá sentido à nossa história, é Ele que abre o sentido de nossas caminhadas e de nossas lutas. É Ele que faz valer toda uma luta democrática que a gente tem feito em nosso país. É preciso ter coragem como João para reconhecer o projeto de Jesus, denunciar aquilo que é antiprojeto e seguir sendo testemunha na construção de um reino de justiça. Na última semana, a gente viu o nosso país em meio a um caos, porque pessoas que
durante 4 anos de um governo fascista, foram construindo, seja por liderança de falsos profetas, seja por orientação de midiáticos, seja pela própria cultura de violência e de descarte que a nossa sociedade vive, várias pessoas, muitas delas financiadas por agentes do mercado, foram ao centro do poder político do nosso país para um ataque golpista, um ataque à democracia. Ora, durante esse tempo todo, nós, classe trabalhadora, resistimos a toda sorte de dificuldades de um governo fascista, que durante 4 anos não valorizou o salário mínimo, cortou verba de saúde, educação, sonegou vacina ao nosso povo, viu 700 mil pessoas morrerem e ainda zombou de suas mortes e da dor de seus parentes. Se a gente resistiu a tudo isso e foi para as ruas lutar pela democracia, conquistando o direito de repensar a vida do nosso país com a ótica da classe trabalhadora, não é agora com isso que a gente vai deixar de mão. Voltemos para as ruas, voltemos para as nossas comunidades, aonde nós estávamos no período do primeiro e segundo turno. Aonde é que cada um de nós estávamos? Então vamos voltar para esses lugares, para continuar conversando com o nosso povo, nas igrejas, nas pastorais, nos conselhos de moradores, nos sindicatos, nas famílias, no posto de trabalho. Vamos voltar para esses lugares, para corajosamente, como João Batista, anunciar que a gente vai continuar lutando por democracia, por justiça, por saúde, por vacina, por comida, por emprego. Vamos voltar para essas nossas comunidades. Não vamos deixar esse povo que a gente trouxe para perto da gente disperso, não. Vamos continuar caminhando com eles. Vamos nos aproximar deles. Vamos seguir na dinâmica de Jesus. Jesus se aproxima do povo sofredor. Vamos voltar ao povo com quem a gente caminhou nesse primeiro e segundo turno e vamos lutar por democracia. Vamos conquistar direitos que foram massacrados durante esses últimos 4 anos. Apesar de tudo isso, é bonito ver uma mulher negra, Aniele Franco, inaugurar o Ministério da Igualdade Racial. E ver a Sônia, indígena, inaugurar o Ministério dos Povos Indígenas. Essa é a democracia se aproximando dos nossos povos. Então, seguindo os passos de Jesus, que se aproxima, seguindo a coragem de João Batista, façamos da nossa reflexão de Boa Nova força, alimento, lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, para a gente continuar os próximos 4 anos diuturnamente lutando por democracia. Muita saúde e muita paz. Vamos continuar caminhando nesse tempo do discipulado e da missão. Saúde para a gente. Ó Pai que habitas a imensidão, Tu que és nosso e de toda a gente, que venha a nós o Teu reino, ó Pai, e nosso mundo se reinvente. Que venha a nós o Teu reino, ó Pai.
Gostou do que acabou de ouvir, do que acabou de ver? Se você gostou, divulgue. E além de divulgar, inscreva-se no canal TV MTC. Simples assim. Aperte no botão inscreva-se. E assim você está fortalecendo um instrumento de formação e de informação da classe trabalhadora, das trabalhadoras cristãs, dos trabalhadores cristãos. Contamos com essa sua colaboração.